Boa noite a todos que estão aqui presentes na live do Hangout Meets. Estou falando com os meus queridos alunos do quinto período da Faculdade ProMinas, hoje no dia 30 de março de 2020, onde vamos ministrar um conteúdo no qual a disciplina é Processo Civil 2 e vamos abordar a resposta do réu e os aspectos que envolvem a contestação. Cumprimento também dando boa tarde ou bom dia para você que não conseguiu assistir ao vivo essa aula, ou que assistiu ao vivo e está revendo. Muito obrigado por estar vendo novamente esse conteúdo, seja pelo Pincel Atômico, ou mesmo no meu canal do YouTube. No mais, hoje nós vamos iniciar nossa caminhada, falando que ainda estou com saudade de vocês. É uma situação excepcional, diferente, estarmos nos encontrando em mais uma oportunidade, encontrando à distância, mas a situação que envolve o coronavírus e essas peculiaridades que estão envolvendo o convívio social no Brasil como um todo, nos impedem de estar presencialmente ainda. Logo, se Deus quiser, vai se resolver tudo e nós vamos encontrar um olhando para o outro, conversando, batendo papo. Enquanto isso ainda não acontece, nós vamos dar prosseguimento à nossa caminhada de Processo Civil 2, abordando os aspectos que envolvem a defesa do réu e especialmente a contestação. Só para a gente se contextualizar. No nosso último encontro, nós conversamos em uma reunião lá no Pincel Atômico, alguns colegas estavam presentes, eu disponibilizei no YouTube e também no canal do Pincel Atômico a aula, mas quem estava presente, nós tratamos especialmente de dois grandes pontos: teoria da exceção, espécies de defesa. Lá na aula também, no Pincel Atômico, especialmente ao vivo, nós falamos sobre as cartas, fizemos observações sobre a carta de ordem, carta rogatória, falamos da carta precatória e carta arbitral. Lá também nós abordamos as questões que envolvem a teoria da exceção e as espécies de defesa. Teoria da exceção, só para relembrar, é a teoria que seria a mesma forma da teoria da ação que existe para o autor de um processo. A teoria da exceção, ela vem tratar dessa questão da possibilidade de manifestação do réu. Lá na nossa última aula, quando abordamos a teoria da exceção, ainda comentamos que a doutrina analisa esse instituto em três grandes aspectos, sob três grandes olhares: o olhar pré-processual, o processual e o material. Já no que diz respeito às espécies de defesa, nós abordamos 5 grandes formas de se classificar a defesa. Falamos de defesa peremptória, defesa dilatória, defesa interna, defesa instrumental, defesa de mérito, defesa de admissibilidade, objeções, exceções e a defesa direta e indireta. Essa é só uma forma que a doutrina faz para criar uma qualificação, uma distinção, deixando claro o que para eles é um entendimento de uma diferente forma de classificar a defesa. Um detalhe importante: nós abordamos aspectos que doutrinadores como Dinamarca, Alexandre de Freitas Câmara, e especialmente, como tem um carinho grande pela doutrina do Fred de Diejune, tratamos de aspectos abordados por ele no que diz respeito a essas espécies de defesa. Agora, nós vamos continuar nossa caminhada. E agora iniciamos já falando das respostas do réu. Vamos lá. Nós já conversamos ao longo das nossas aulas e é um efeito dominó. Nós vamos aprendendo uma coisa, vai dando um passo para frente, vai dando outro passo para frente, outro passo para frente e assim por diante. Já falamos de petição inicial, já falamos do despacho do juiz da petição inicial, já falamos das questões que podem envolver essa situação, já falamos de citação em espécies de citação, já falamos especialmente de cada uma das modalidades de citação, abordamos a questão que envolve a teoria da exceção e também as espécies de defesa. Agora nós vamos dar uma relevância maior para o polo passivo da demanda.
Vamos falar do réu hoje, pessoal. Nosso bate-papo hoje é para falar do réu. Nós até agora falamos muito de atuações do autor. E hoje, especialmente no nosso encontro, nós vamos abordar as respostas do réu. O que a doutrina, a jurisprudência e a própria lei nos informam? O réu, ele quando responde, ele responde de várias formas. Não é uma observação que eu quero fazer aos senhores. Resposta do réu não é somente contestação, como muitos por questão intuitiva podem pensar. Respostas do réu é qualquer manifestação feita pelo réu dentro de um processo. E aí eu vou pedir para os senhores para anotarem o que a doutrina, o poder judiciário e também a própria lei estabelece como situações em que o réu pode se manifestar. Quais seriam as respostas do réu? Anotem aí a primeira. Posso falar, pessoal? Me fala aí se está ouvindo. Posso falar? Dá um joinha que eu quero saber. Vamos interagir pelo chat, que a opinião e a manifestação suas é muito importante. Ok, então tá. Vamos lá. Primeira resposta do réu. Só vamos anotar as respostas agora, tá bom? Primeira, o réu poderá responder reconhecendo, dando reconhecimento de procedência do pedido do autor. Vou repetir. Primeira forma de resposta do réu é quando ele reconhece procedência ao pedido do autor. Então, o réu pode se manifestar, a primeira forma de manifestar é reconhecendo o pedido do autor. E eu quero que coloque uma observação, o artigo 487, um instante, 487, inciso terceiro, a linha A, lá do CPC de 2015. Por que eu estou falando sobre o artigo 487, inciso terceiro, a linha A? Quando o réu responde reconhecendo a procedência da ação, a sentença vai ser uma sentença com resolução de mérito, no que diz respeito àquele caso concreto. Tá bom? Então, a primeira forma do réu responder é reconhecendo procedente o pedido feito pelo autor. Tranquilo? Maravilha. Porém, não só dessa forma o réu pode se manifestar. Aí anotem para mim a segunda forma de resposta do réu. Anota aí. Segunda forma. Vamos lá. O réu também, ele pode requerer, fazer um requerimento avulso. Requerimento avulso de desmembramento. Requerimento avulso de desmembramento. Requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio, do litisconsórcio, multitudinário avulso, do litisconsórcio multitudinário avulso. Então, a segunda resposta do réu pode ser o quê? Um requerimento avulso do desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo, tá bom? Em respeito ao artigo 113, parágrafo 2º do CPC. Hã? Ativo ou avulso? Requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo. Conseguiu entender, Jamil? Sim ou não? Dá o joinha aí para mim saber. Vamos lá. Enquanto não fala, a gente vai seguindo, mas qualquer coisa me fala aqui. Viu, pessoal? Então, ele pode... Hã? Vamos ver quem é que falou. Ninguém, né? Vamos seguir, então. Então, além desses dois, anote aí a terceira forma de resposta do réu. Posso falar? Terceira forma é a nossa aula especialmente de hoje, é a contestação. A terceira forma de resposta do réu é a própria contestação.
Então, a terceira resposta, a terceira forma de responder do réu seria a contestação. Maravilha. Quarta forma de resposta do réu, anotem aí, a reconvenção. A quarta forma de resposta do réu é a reconvenção. A quarta é reconvenção, que é matéria, inclusive, da nossa aula de quinta-feira. Nós vamos tratar de reconvenção e de revelia. Então, já falamos da primeira, falamos da segunda, falamos da terceira, da quarta. Agora falem aí da quinta resposta que o réu pode dar no processo. A quinta é a arguição de impedimento, arguição de impedimento ou suspeição, arguição de impedimento ou suspeição do juiz, do Ministério Público ou de auxiliares da Justiça. Vou repetir. Então, a quinta forma de resposta do réu seria a arguição de impedimento ou suspeição do juiz, do Ministério Público ou de auxiliares da Justiça. Perfeito. Por fim, no que diz respeito a respostas do réu, a doutrina ainda coloca uma sexta. E que resposta seria essa? Na verdade, é a não resposta. A revelia. Então, a doutrina coloca como sexta possibilidade de resposta do réu a revelia. A revelia, inclusive, nós vamos tratar junto com a reconvenção lá no nosso próximo encontro de amanhã. Tá bom? Amanhã não. Hoje é segunda de quinta-feira. A cabeça já está cansada. É tanta aula online que a gente fica um pouco doido, mas é assim mesmo. Meus amigos, até agora, no que diz respeito a esse início nosso de caminhada, estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Me falem aqui no chat, para a gente ver, para a gente seguir. Estão falando aqui. Fernando, ok. Fernanda, sim. Hilary, sim. Samuel, sim. Maravilha. Então, vamos seguir a nossa caminhada. Meus amigos, até agora nós vimos que já cai por terra um pensamento intuitivo que nós temos por muitas vezes de achar que resposta do réu é somente contestação. Nós achamos que, pelo menos eu na época de faculdade, achava que resposta do réu é contestação. E aí nós vimos como a doutrina e a jurisprudência, e até a própria lei, ela elenca várias formas de se responder dentro de um processo, várias formas do réu responder dentro do processo. Basicamente, nós temos aí 6 grandes formas de resposta. Mas agora, eu quero dar uma atenção muito especial para a contestação. É uma das respostas do réu? Sim ou não? Sim. Primeira grande observação, antes de falar da contestação, mas que vale para todas as respostas do réu. Só vai se ter resposta, só vai se buscar contestação ou outras formas de responder dentro do processo quando não há autocomposição. Inclusive, nós já tivemos uma aula que eu até mandei para os senhores artigos, coloquei no canal do YouTube, coloquei no Pincel Atômico, falando especialmente da audiência de conciliação e mediação. Lá nós também falamos das questões que envolvem a arbitragem. Isso também foi pontuado na nossa última aula de quinta-feira da semana passada, lá ao vivo no Pincel Atômico. Questão da autocomposição é sim importante. Se houver autocomposição, por óbvio, o réu vai manifestar, ele vai fazer acordo com o autor e vai se finalizar o processo. Tranquilo? A autocomposição é show de bola, é um assunto que nós já passamos. Mas então, se o réu não faz a autocomposição,
O que nós vamos buscar, então? Vamos buscar a resposta do réu, qualquer que seja uma dessas 6 grandes formas de responder. Agora, em relação à contestação, eu quero que anotem aí os artigos 335 a 342. Isso de onde? Lá do CPC de 2015. Estou colocando no chat aqui, para os senhores poderem anotar com mais tranquilidade, conseguirem não ficar agoniado e anotar e pegar o próprio CPC, pegar o VADMEC que está aí com os senhores, tenho certeza, e já ir folheando nessa parte. Então, a contestação, lá no nosso Código de Processo Civil de 2015, está elencado entre os artigos 335 e 342. Como os senhores sabem, eu gosto sempre de tratar de aspectos e abordar assuntos que envolvem jurisprudência e doutrina, mas eu tenho também uma atenção especial à letra da lei, até porque, como já conversamos em outras oportunidades, muitos dos senhores já me externaram a intenção de, no futuro, buscar a carreira pública, e saber a letra da lei em concursos públicos é muito importante. Maravilha, então. Vamos lá, vamos falar da contestação. Anota aí, nossa primeira observação, noções gerais. No que diz respeito aos aspectos gerais, a nossa contestação, como regra no Código de Processo Civil, ela vai se assemelhar muito à própria petição inicial feita pelo autor. Eduardo, como assim? Vocês lembram dos requisitos? Lá do 319 do CPC, que são os requisitos da petição inicial? O que acontece? Na contestação, a grande regra é que vai se seguir também questões que se assemelham à petição inicial. Por exemplo, tem que se ter a autoridade a qual será competente para julgar ou para receber aquela contestação. Então, eu tenho que colocar lá em cima a competência, assim como na petição inicial. Eu também tenho que colocar a qualificação das partes. E aí, igual na petição inicial, vou colocar, só que antes da qualificação, aqui tem a competência, aqui tem a qualificação, existe uma obrigação na contestação, que é colocar o número do processo. Na petição inicial você não coloca, porque você só recebe o número do processo depois de distribuído. Na contestação ou nas outras formas de resposta do réu, será obrigatório você colocar lá, sim, o número do processo. E depois, se assemelha muito no que diz respeito à petição inicial, porque você vai falar os fatos que foram narrados pelo autor, a verdade real, de acordo com o que você tem a falar no que diz respeito aos fatos, depois vai vir com a fundamentação jurídica, o porquê a sua tese deve ser acolhida, e, posteriormente, você faz os requerimentos. Requerimentos processuais que vão buscar garantir o direito daquele réu, tá bom? Mas, como um todo, se assemelha bastante à petição inicial. Além disso, uma ponderação que eu quero fazer para os senhores, que, como regra, a contestação do processo civil, ela será feita na modalidade escrita. Como regra, a contestação ela é feita de forma escrita. A regra geral, por quê? Porque existe a Lei 9.099 de 95, que é juizados especiais, que tem suas peculiaridades lá expostas. A grande regra é que a contestação no processo civil, ela será feita de forma escrita. Tranquilo? E ainda abordando os aspectos gerais que tratam e que são inerentes à contestação, eu tenho que ressaltar para os senhores um ponto importante. É necessário aqui, como regra também, capacidade postulatória para protocolar a petição. O que é isso? Tem que ser advogado, tem que ser defensor público, tem que ser promotor para fazer petição dentro de processo. Simples assim. Tem que ter capacidade postulatória. Você que não tem, você não é habilitado com a carteira da Ordem dos Advogados, você não é defensor público, a grande regra é que não vai poder contestar, salvo exceção expressa
de causas com menos de 20 salários mínimos, lá na Lei 9.099 de 95, no ponto que trata dos juizados especiais cíveis. Isso é muito especial e não é regra. A regra é, precisa estar acompanhado por alguém que possua capacidade postulatória, seja advogado, seja defensores ou mesmo membro do Ministério Público. Repete a parte anterior aí da juizado especial, por favor. O juizado especial, conforme o Juliano pediu para repetir, é uma exceção, onde causas cíveis até 20 salários mínimos não é obrigatório, em primeira instância, estar acompanhado de advogado. Então, lá no juizado especial cível, com base na Lei 9.099 de 95, causas até 20 salários mínimos, não é obrigatório estar acompanhado por advogado. Mas tirando essa, meu amigo e meus amigos que estão aqui assistindo, a regra geral é que para contestar será necessário sim ter capacidade postulatória. Eduardo, isso é interessante? Claro que é, porque você garante ao réu uma defesa técnica, teoricamente. Por quê? Porque aí você garante que um profissional formado na área do direito e habilitado através de concursos públicos, que é o caso, por exemplo, da Defensoria Pública ou da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, analise o caso e consiga melhorar, fazer uma defesa técnica. Tranquilo? Maravilha, então. Até aí são os aspectos gerais, as noções gerais que envolvem contestação. Vamos falar de uma coisa que é muito importante. Prazos. Isso para advogado, vocês, meus queridos alunos do quinto período, que já são meio advogados, meio juristas, olha que maravilha, é algo que vocês vão ter que ter uma cautela enorme na vida profissional. Seja como advogado, seja como juiz, seja como promotor, qualquer um, defensor, servidor público. Prazo é fundamental. Se você deixar o prazo passar, você pode perder um direito para o seu cliente. Saber bem os prazos te auxiliará a ter eventuais problemas no futuro que não terá, caso você saiba, domine bem os prazos. E a regra geral está onde? Está lá no artigo 335 lá do Código de Processo Civil de 2015. 335 do CPC fala para a gente que a contestação, como regra, será feita no prazo de 15 dias. Tranquilo? A contestação, como regra, será feita no prazo de 15 dias. Isso da onde? Lá no 335 do CPC de 2005. Coloquei lá no chat para os senhores anotarem. Tá bom? Cuidado, essa é a regra. Nada impede que existam procedimentos especiais em que se tenham prazos de contestação diferentes. Mas agora, neste momento, eu quero deixar claro que a regra geral é que o prazo para contestar é de 15 dias. Eduardo. Pode me falar. Quem quer? Jamil. 15 dias consecutivos ou 15 dias úteis? Todos os prazos do CPC de 2015 são contados em dias úteis. Tranquilo? Isso é uma inovação, a Jamile fez uma ponderação importante, porque no CPC de 73 se contava em uma contagem de dias corridos, excluindo o dia do começo, o dia do final, não podia cair dia útil. Não útil no final e nem no começo. O CPC 2015 foi mais objetivo na parte de prazo e deixou claro que os prazos processuais, não os materiais, os processuais, eles serão contados em dias úteis. Tudo bem? Maravilha, então. Vamos lá. Vamos seguir nossa caminhada, mas antes devemos fazer uma observação. A regra geral de contestação é quantos dias? 15 dias.
Mas vocês já são pessoas que já estão calejadas com o direito como um todo. Vocês acham que existe exceção? Me falem aí no chat, sim ou não? O que vocês acham? Existe exceção à regra de 15 dias? Sim. Falei aí no chat. Estou falando que sim. Acho que no direito tudo assim. É sim ou depende. Concordam comigo, pessoal? Ah, só tem aquela tese. Depende. Pode ser que tenha um doutrinador que pensa de uma forma. Maravilha, vocês estão conseguindo entender bem. E aí tem as exceções. Acabei de mandar para os senhores no chat. Artigo 180, artigo 186, 83, artigo 186, artigo 229, lá do CPC. Tranquilo? Que exceções são essas? Vamos lá. Artigo 180. Quando o réu for o Ministério Público, o prazo de contestação será de 30 dias. Tranquilo? Quando for o Ministério Público, com base no artigo 180 do CPC, o prazo será de 30 dias. Quando for ente público, fazenda pública, município, estado, união, ou qualquer ente público, em respeito ao artigo 183, o prazo de contestação será de 30 dias. 30 dias. Também entram nesse prazo excepcional quando o réu é defendido por defensor público. Em respeito ao artigo 186 do CPC, nos é informado que ele terá um prazo para defesa de 30 dias. Quando o réu ele é defendido pela Defensoria Pública, ele tem o prazo para contestar de 30 dias. Por fim, também coloquei para os senhores aí, o artigo 229 do CPC. Eu quero que coloquem um asterisco nesse artigo, 229 do CPC. Porque a própria Rafaela aqui já antecipou no chat essa situação. Se um réu tiver 2 advogados de escritórios diferentes. Maravilhoso. O artigo 229 fala que, se forem réus com advogados de escritório diferente, o prazo será em dobro. E aí, por óbvio, a contestação seria de 30 dias. Primeira grande observação. O prazo somente será em dobro se tiverem advogados de escritórios diferentes. Eu sou advogado de um réu. A minha sócia é advogado de outro réu, o prazo é o mesmo. Não tem discussão. O prazo só vai ser em dobro se os réus forem defendidos por advogados de escritório diverso. Tranquilo? E outra observação ainda em relação a esse caso de mais de um réu com advogado diferente, anote aí o parágrafo 2º do artigo 229. O que o parágrafo 2º do artigo 229 fala para a gente? Que a contagem em dobro, no caso de litisconsórcio passivo, ela não existe em processos eletrônicos. E hoje, cada vez mais está virando a maioria dos processos do Brasil. Isso é uma peculiaridade. Prazo em dobro para réus que têm advogados de escritório diferente só vale para processos físicos. Os que ainda existem, nas comarcas que ainda se tem, e os que ainda estão caminhando. Os prazos são em dobro, se tiverem réus, advogado diferente, escritório diferente. Se o processo for eletrônico, não. O prazo é normal. Para que existia o prazo em dobro? Para evitar os famosos embargos de gaveta. É uma tristeza, mas eu vou falar com os senhores. Eu já tomei embargos de gaveta? Já.
que é embargo de gaveta, pessoal? Embargo de gaveta é quando o colega advogado pega o processo físico, coloca embaixo do braço, vai para o quarto, vai para o escritório, coloca na gaveta e não devolve o processo. Isso acontecia, infelizmente, com uma recorrência assustadora em determinados processos. Eu já tive processo, por exemplo, que o advogado da parte contrária, ele fez carga xerox de um processo, que só poderia ficar 1 hora com o processo, e ele ficou 223 dias. Eu fiz 8 buscas e apreensões, e foi fazer busca e apreensão no escritório do advogado, na casa do advogado, para pegar força o processo, aplicou multa, proibiu ele fazer carga, mas era uma tática que alguns maus profissionais utilizavam para retardar a caminhada processual. Conduta antiética, conduta temerária, conduta que era e deveria ser cada vez mais firmemente punida pelo Poder Judiciário. No meu entendimento, isso vai até contra a própria dignidade da justiça. Tranquilo? Mas acontecia. E aí se dava prazo em dobro, porque quando você tem mais de um réu, um advogado de um pegaria, o outro pegaria no prazo para manifestar. Eletrônico não. Processo eletrônico, você entrou agora, colocou o token, o certificado digital, assinou, já está dentro do sistema, você pode ver 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta. Então, não há necessidade de se ter prazo em dobro, tá bom? Maravilha. A regra é 15 dias. Abordamos essas 4 grandes exceções do 180, 183, 186 e 229, lá do Código de Processo Civil. Maravilha? E a partir de quando começa a contar o prazo? Isso também está no artigo 335, mas nos seus 3 incisos. Primeira grande situação. O prazo de contestação começa a contar a partir do momento que se finalizar a última audiência de citação. Isso é o que está lá no primeiro inciso do 335. Tive a audiência de conciliação. Hoje não fizemos acordo. A partir de amanhã, se for dia útil, começa a contar meu prazo para contestação. A regra geral, então, é que se inicia a contagem de prazo para defesa e para contestação a contar da última audiência de conciliação realizada. Existe outra situação para se contar. Seria a do segundo inciso, quando o réu se manifestar contrário à audiência de conciliação. A partir da petição em que ele se manifesta contrário à audiência de conciliação, a partir do protocolo dele, vai começar a contar o prazo para ele se defender. Tranquilo? Então, meus amigos, primeira situação, começa a contar o prazo para a defesa a partir da data em que se realizou a última audiência de conciliação. Também vai se contar o prazo a partir do momento que o réu protocolar a petição falando: não quero fazer audiência de conciliação. Nós vimos na aula que trata desse assunto que o réu pode fazer isso até quando? Até 10 dias antes da audiência de conciliação ou mediação, sem ter nenhuma punição para ele, tá bom? E ainda o CPC, lá no seu inciso 3º do artigo 130, do artigo 335, informa que vai se contar prazo para contestação com base no artigo 231. 231, lá do CPC, nas outras formas, quando não tiver audiência ou quando for específico quando for específico determinadas citações. Lá no 231, tranquilo? Lá no 231 também, eu quero uma grande observação que anotem. O parágrafo 1º do 231, que vem falar para a gente que quando for analisar prazo de defesa a partir da juntada de citação, quando for litisconsórcio passivo, quando tiver mais de um réu, o prazo só vai começar a correr, o prazo só vai começar a contar a partir da juntada do mandado do último réu citado. Enquanto não ocorrer isso,
não começou a contar prazo para contestação. Tranquilo? Meus amigos, até agora, tá conseguindo seguir? Repetir essa parte do litisconsórcio, né, Jamília? É isso? Vou repetir, então, essa parte do litisconsórcio. Lá no 231, parágrafo 1º do CPC, informa para a gente que quando eu tenho mais de um réu no processo, só vai começar a contar o prazo para citação, para contestação, perdão, a partir da citação válida do último réu. Se tem 3 réus, só vai começar a contar o prazo de citação quando os 3 réus tiverem sido citados validamente, sendo que só conta a partir da citação do terceiro, e aí começa a contar o prazo para todos os réus, tá bom? Maravilha, uma peculiaridade. Falamos dos aspectos gerais, falamos dos prazos e do termo inicial, a partir de quando que verdadeiramente começa a contar o prazo para o réu, caso queira fazer a sua contestação. Tranquilo? Quero o joinha aí para ver se os senhores estão conseguindo acompanhar. Estão entendendo até agora, sim ou não? Federico, ok. Ok, a Hillary. É isso aí, meus amigos. É a gente junto aqui nessa caminhada para fazer o conhecimento surgir. Maravilha. Eu quero agora que vocês coloquem um outro ponto aí no caderno que eu tenho certeza que vocês estão anotando. Anotem. Eventualidade ou concentração da defesa. Eventualidade ou concentração de defesa. Eventualidade ou concentração de defesa. Eduardo, o que é isso? Isso é uma questão que está prevista lá no artigo 336 do CPC. Estou colocando aí no chat para os senhores anotar. No 336 do CPC. O que é eventualidade ou concentração da defesa? É algo simples. É falar que o réu terá que fazer todas as suas defesas dentro da contestação. Ou seja, o réu, ao responder o processo, especialmente aqui nós estamos tratando de contestação, ele vai ter que fazer todas as suas defesas. Se ele deixar de se defender de algum ponto da petição inicial, se ele deixar de se defender de algum documento que foi juntado, ele não manifesta, considera que ele concordou com aquilo. Então, o princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, ele informa para a gente que o réu, ao se defender, ele terá que fazer tudo isso de uma única vez, em uma única oportunidade. Tranquilo? Se não o fizer, salvo raras exceções, terá precluído a sua possibilidade de responder a determinado ponto do processo. Então, dentro da contestação, o réu tem que se manifestar de tudo. Por isso, a doutrina entende, por óbvio também a jurisprudência, que assim como na petição inicial pode haver pedidos cumulados, aqui na contestação é possível existir acumulação de defesas. Então, como eu vou manifestar sobre todos os pontos que estão solicitados, que estão requeridos na petição inicial, por óbvio, a doutrina e a jurisprudência entende que é possível se fazer cumulação de defesas. Pergunta: eu posso fazer defesas que são incompatíveis? Sim ou não? Me fala aí no chat. Porque pedidos incompatíveis, na petição inicial, nós vimos que não podem existir. E aí? Samuel falou que depende, Fernando falou que sim. Posso fazer defesas incompatíveis? Luciene falou que depende. Vocês pegaram esse de depende agora, né?
Direito, depende, sangue de Jesus tem poder. Fernando falou, o réu diz que quiser, Juliano falou que sim. Meus amigos sabem que a doutrina entende? Se for algo plausível, é sim possível fazer defesas que teoricamente seriam incompatíveis. Quero mostrar para os senhores que caso seria. Vamos lá. Vou dar um exemplo para os senhores entenderem por que isso é possível. Aí o que acontece? Eu chego num processo em que eu sou réu e você, colega, está me cobrando 10 mil reais. Um cheque de 10 mil reais. E aí? Qual que é a minha primeira defesa? Essa dívida não é minha. Essa assinatura não é minha. Ou então, eu já paguei o valor da dívida. Consegue entender? Aí eu fiz uma defesa peremptória para destruir o direito do réu, do autor, perdão. Aí eu viro e falo, não, o cheque que o colega apresentou não serve para nada, não é minha assinatura. Ou então, eu até assinei esse cheque, só que eu já paguei o valor. Ou ainda, viro e falo, não, esse cheque para mim eu não considero validade, eu não concordo com ele. Seria minha defesa. Porém, como existe esse princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, eu tenho que me defender de tudo. Aí eu viro e falo assim, na petição prática, eu coloco assim, depois do primeiro tópico, somente em respeito ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de Vossa Excelência não acolher a minha primeira tese defensiva, passo a tratar de outras questões. E aí eu posso vir e falar, então tá, Excelência, eu entendo que não é devido, eu já paguei, ou então não é minha assinatura. Mas se Vossa Excelência entender que o título, no caso da cobrança, da execução do cheque lá, ou da cobrança de um cheque, no caso de Vossa Excelência entender que realmente é válido e que eu devo, minha segunda tese de defesa é o quê? Prescreveu. Está prescrito. Então, mesmo se Vossa Excelência entender que eu sou realmente devedor daquele autor, aquela obrigação está prescrita. E aí se tornou uma obrigação natural, não podendo se buscar chancela jurisdicional para efetivar aquele direito. Tranquilo? Então, como eu tenho que me defender de tudo, eu já tenho que defender já pensando que o juiz não vai acolher minha tese. E aí, assim, eu vou fazendo um agrupamento de defesas alternativas. Se não me der isso, se não aceitar minha defesa é essa, aceite essa, se não aceitar, aceita essa, e assim por diante, quando for, por óbvio, necessário. Tranquilo? Então, existe a possibilidade da acumulação de defesas, existe até a possibilidade dessas acumulações serem incompatíveis. Não pode ser uma incompatibilidade tão violenta, mas é possível para a doutrina, tá bom? Eduardo, quando você alega, por exemplo, que o cheque, ou a assinatura não é sua, o cheque não é seu, aí dentro do processo, o juiz pode pedir a perícia antes de dar prosseguimento numa contestação posterior? Não, normalmente você faz a contestação posteriormente, salvo raras exceções, se faz, por exemplo, uma prova pericial, Juliano. Mas normalmente, se você está contestando a assinatura, por óbvio, você vai ter que pedir perícia grafotécnica. Até porque nós já tivemos casos no escritório em que eu advoguei para o autor, o réu vira e fala que a assinatura não é dele, mas não pediu perícia. O que eu falei para o juiz? Excelência, ônus da prova, artigo 373, alegou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, você que tem o ônus de provar. Se você fala que a assinatura é falsa e você, réu, não me pede, dentro de um processo, a perícia grafotécnica, o que eu, como autor, falo? Então, você concordou. Se você tinha uma forma de provar que estava certa e não a buscou, então, no meu entendimento, é que a assinatura é verdadeira. E essa tese foi acolhida pelo juiz. Eu falo no caso, por exemplo, de concedida a justiça gratuita. Aí você não vai ter condição de fazer a perícia, pagar a perícia. Aí o juiz vai determinar, não? Não, quando eu faço o pedido de perícia, a justiça gratuita, o próprio artigo 99 do CPC, ele fala que uma das coisas que ela vai abarcar é perícia. Então, mesmo tendo justiça gratuita, pode ter perícia. A diferença é quem vai pagar? O Estado, se o autor, se a pessoa que tem justiça gratuita perdeu, ou
quem perder a ação. Porque pode ser que eu tenha justiça gratuita, o perito faz a perícia, você perde, você tem que pagar para o perito. Entende, meu amigo? Então, ter justiça gratuita não é impeditivo para ter eventual, por exemplo, prova pericial. E aí, no meu entendimento, elas normalmente acontecem em fase instrutória, depois da defesa. Pode ocorrer antes? Sim, é uma exceção quando você pede para antecipar provas com risco de perecimento daquela prova. Tranquilo? Conseguiu entender, meu amigo? Me dá um feedback aí pelo chat. Maravilha, vamos seguir nossa caminhada. E aí, após falar sobre essas questões da eventualidade ou da consideração da defesa, eu preciso falar da questão que envolve as defesas de admissibilidade. Defesa de admissibilidade que está onde? Está lá no artigo 337 do nosso CPC de 2015. Se nós formos ainda lembrar do que nós tratamos na nossa última aula, na quinta-feira, lá no pincel atômico, o que eu tenho para falar para os senhores? O que é uma defesa de admissibilidade? É aquela que vai discutir, não vai abordar tanto questões que envolvem mérito da ação, mas sim questões que são necessárias ou que são inerentes aos aspectos, aos pressupostos processuais. Para os senhores não perderem tempo, para os senhores não terem nenhum receio de, Eduardo, eu quero anotar, eu preciso anotar, eu tenho essa necessidade, que é normal, tranquilo? Eu já coloquei para os senhores aí o quê? Todos os 3 incisos do artigo 337 do CPC. O 13º foi cortado, vou colocar ele aqui certinho agora para os senhores. Vou colocar aqui. Coloquei agora certo. Os 13 incisos que estão no artigo 337, que são os casos que o Código de Processo Civil, ele determina a possibilidade de se realizar defesas de admissibilidade. O CPC de 2015, inclusive, pessoal, ele é claro, falando que o réu ele é obrigado a suscitar essas matérias antes mesmo de se caminhar na discussão de mérito. O que quer dizer isso, então, Eduardo? Quer dizer que o réu, antes de se manifestar sobre questão de mérito, sobre o objeto que gerou aquele processo, caso ele entenda que exista uma dessas 13 situações do 337, ele é obrigado a manifestar previamente. Tranquilo? Conseguimos entender isso? Maravilha. Meus amigos, e aí? Eu faço a defesa de admissibilidade. Eu quero bater em quê? Em aspectos que envolvam situações de falha dentro do processo. Vamos lá, por exemplo, inexistência ou nulidade de citação. Nossa última aula, nós falamos que isso é um exemplo de defesa dilatória. Por quê? Você não trata da discussão mesmo de mérito. Mas se você fala que existe inexistência ou que existe nulidade na citação, você vai ganhar o quê? Prazo. Viu? Incompetência absoluta ou relativa. Você não vai discutir a questão do mérito, mas você vai virar e falar, não pode ser esse juízo que vai decidir minha causa. Não pode ser essa justiça. Tem justiça especializada, não poderia ser aqui. Ou então não é em Montes Claros, tem que ser em Janaúba. Você ganha tempo. Outra defesa que também é defesa de admissibilidade, que tem que ser feita antes da defesa de mérito. Incorreção do valor da causa. O valor da causa está errado, você tem que se defender. Certa vez, um processo em que meu cliente foi réu, era uma discussão sobre uma transferência de um veículo Hilux. E aí, colocou como valor da causa R$1.000, porque a advogada falou que ela estava se baseando na questão que envolvia a assinatura do documento. Maravilha. Só que, meus amigos, o que acontece? Fizemos um pedido, falando da incorreção do valor da causa, porque num pedido que
o autor fazia, ele pedia devolução de valor. Se pedia devolução de valor, o valor da causa tinha que ser o valor do veículo. Meus amigos, de R$1.000 pulou para quase 100 mil. E por que que isso é pesado? Porque o valor da causa, quando ele está elevado, lembrem-se, quem perder paga de 10% a 20% só de honorários advocatícios sucumbenciais. Exato. Também, aqui que você, como réu, vai poder alegar inépcia da petição inicial. Nós já até tratamos sobre inépcia, meus alunos do último período da Prominas, quando abordamos na aula presencial as questões que poderiam gerar o indeferimento da petição inicial. O que é uma petição inépta? É quando tem algum problema no pedido ou causa de pedir, quando não chega a uma conclusão lógica, quando há pedidos ou causa de pedir que são juridicamente possíveis e viáveis, é uma petição inépta, você pode se manifestar. Tranquilo? Perepção, litispendência, coisa julgada. As três situações podem ser analisadas, especialmente a litispendência e coisa julgada, quando já existe um processo tramitando e que tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, ou então a coisa julgada, quando já teve um processo, já foi decidido pelo Poder Judiciário, já transitou em julgado. Inciso 9, fala também que uma das defesas de admissibilidade seria questão de capacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização. O que é isso? Isso é falar que existe uma falha no que diz respeito a quem está usando aquele processo. E nessa situação, vai se dar um prazo para corrigir, se não corrigir, aí sim, vai buscar realmente a extinção do processo. Convenção de arbitragem. Nós falamos no nosso último encontro, quando abordamos as questões da conciliação, mediação e arbitragem, que a convenção de arbitragem, ela é obrigatória, ela tem que ser analisada. Quando ela existe, você como réu pode virar e falar, no nosso caso, não pode vir para o Poder Judiciário, porque nós temos uma convenção de arbitragem, em nosso caso tem que ser analisado por um árbitro. A lei da arbitragem, inclusive, fala que isso vai ser decidido pelo próprio juízo arbitral, que é ele que vai analisar se ele é ou não competente, isso está na lei da arbitragem que vigora no Brasil desde 96. No caso de existir arbitragem, convenção de arbitragem, o réu tem que obrigatoriamente manifestar na defesa. Se não manifestar, o próprio Código de Processo Civil, no parágrafo 6º do artigo 337, ele fala que entenderá que o réu aceitou deixar de lado aquela cláusula arbitral e o caso dele vai ser julgado pelo Poder Judiciário. Ainda, em relação à admissibilidade, também se pode alegar ao réu ausência de legitimidade ou de interesse processual. Está falando e questionando aí as condições da ação. Também falta de caução ou de prestação nos casos em que a lei obrigatoriamente exigir. Por exemplo, você inicia uma execução provisória ou um cumprimento provisório de sentença e pede para pegar meu patrimônio. Se não depositar o valor por segurança, o juiz não vai autorizar. Eu posso alegar que você não fez isso. Por fim, já é matéria de admissibilidade que você, como réu, tem que manifestar antes mesmo de abordar questões de mérito, você tem que questionar indevida concessão do benefício de gratuidade, de justiça. Vamos imaginar que o colega ajuiza uma ação e o juiz, no primeiro despacho, ele autoriza ter a gratuidade de justiça aplicada àquele autor. Só que aquele autor tem condição financeira, eu sei que ele tem como eu conseguir comprovar processualmente. Nessa situação, uma das defesas que eu irei fazer é o quê? Questionar a concessão do benefício de justiça gratuita. Tranquilo? Quero fazer uma ponderação que acabei de colocar para os senhores aí no chat, que é o parágrafo 5º do artigo 337, que fala para a gente que, excetuada a convenção de arbitragem, que nós falamos ali no inciso 10º, e também a incompetência relativa, absoluta não, coloquem isso, é a relativa, só esses dois, convenção de arbitragem, incompetência relativa, o juiz vai reconhecer de ofício todas as outras enumeradas nesse artigo. As situações que envolvem os três incisos do artigo 337
são matérias de ordem pública e o juiz vai poder manifestar delas de ofício, mesmo se o réu não falar, mas é bom ele falar, com exceção da convenção de arbitragem e da incompetência relativa, que caso o réu não faça a defesa de admissibilidade destes pontos específicos, o que vai acontecer? Vai precluir e vai entender que o réu aceitou. E aí vai seguir dentro do Poder Judiciário ou mesmo naquele local, naquele território que inicialmente era incompetente, mas por ser relativo, precluiu e vai seguir naquele mesmo local. Então, tirando essas duas, todas as outras situações em respeito ao parágrafo 5º do artigo 337 do CPC, elas poderão ser reconhecidas de ofício pelo juiz. São matérias de ordem pública. Tranquilo? Conseguiu entender, pessoal? Até agora, vocês estão conseguindo compreender? Me respondam, por favor, aqui. E aí? Tá conseguindo seguir? Estão falando aqui que ok. Rafaela falou não. Me fala o motivo, minha amiga, que aí eu volto e repito para você. Perdeu o final, você está falando do parágrafo 5º, né, minha amiga? Me responde aí, por favor. Maravilha. Deixa que eu repito para você. Quantas vezes forem necessárias, nós vamos repetir para vocês aprenderem. Meus amigos, o que fala para a gente no artigo 337? As questões que eu, como réu, devo, na verdade, antes do mérito, me defender, conhecidas como defesa de admissibilidade. São 3 incisos. Só que lá no parágrafo 5º, o que fala, Rafael? Fala assim, se o réu não fizer a manifestação falando que existe convenção de arbitragem, que é lá o inciso 10º, ou falando que aquele juiz é incompetente, alguma incompetência relativa, por exemplo, tem que ser distribuído no domicílio do réu. O réu mora em Janaúba. Foi distribuído em Montes Claros, se o réu não falar na petição de contestação da incompetência do juiz ou que existe convenção arbitral, o que a lei fala? Precluir. Não vai poder manifestar e vai validar e vai seguir o processo. Todas as outras questões que nós abordamos aqui, o juiz pode de ofício se manifestar. O que quer dizer isso? Se o juiz notar que todas as outras situações, excetuando a incompetência relativa, a convenção arbitral, se qualquer outra lá do 337 estiverem presentes, mesmo se o réu não tiver feito a defesa de admissibilidade, por serem matérias de ordem pública, o juiz vai poder se manifestar. Tranquilo? Então, tirando esses 2 casos, o juiz, inclusive, ele mesmo pode manifestar. Conseguiu entender agora, minha amiga? Sim ou não? Quem quer falar? Eduardo, pode falar, minha amiga. No caso das suas aulas, você põe aqueles tópicos lá no início da aula. Essas aulas Sim. que você está deixando gravada, você também põe os tópicos lá no material complementar? Eu estou normalmente na parte da manhã, eu divulgo para vocês lá no Pincel Atômico um arquivo que é um texto ou um resumo ou tópico para auxiliar os senhores na condução da aula nossa e para aprofundar conhecimento. Então, além da nossa aula aqui ao vivo, que agora eu vou disponibilizar pelo Pincel Atômico e pelo YouTube, eu também estou passando para os senhores o material de apoio para leitura e acompanhamento, tá bom? Está lá no Pincel Atômico. Hoje, amigo. Lá no material complementar, Juliano. Já está postado no Pincel Atômico? Sim, eu sempre posto de manhã, no dia da aula. Você já tiver acesso? Já estou com ele aqui acompanhando. Maravilha. E aí, Juliano, se você não tiver conseguindo ter acesso, alguns colegas já pegaram. Eu vou pedir para eles mandarem para você. Eu não posso mandar, que eu tenho que mandar direto para o Pincel Atômico. Mas peça que eles te mandam para você. Eu sou meio dinossauro nessa prática aí. Não, mas é todo mundo, meu amigo. A gente está aprendendo junto, viu? Olha como é que nós estamos chique aqui. Nós estamos aqui 22 pessoas, cada um em sua residência ou no local onde estão, assistindo a aula. Nós somos chique demais. Eu estou até impressionado. Né? Mas, meus amigos, vamos seguir. Alguém mais quer perguntar? Não. Vamos lá. Tá ótimo. Maravilha. Vamos lá, então. Pessoal, agora eu quero falar de uma outra observação. Defesas posteriores. Podem ocorrer?
Sim ou não? Sim, O que é defesa posterior? Defesa posterior. Ué, Ouvir? Pessoal, não. o réu pode vir depois e fazer uma defesa? Não, a contestação já é defesa, não? Lembre-se, o princípio da eventualidade. O que é o princípio da eventualidade, meus amigos? Da concentração da defesa? O réu tem que fazer toda a defesa onde? No momento da contestação. Concordam comigo? Sim ou Mas não? você disse que alguns casos seriam exceções, né? As exceções, as Teriam exceções, exceções na regra. as exceções acabei de colocar no chat aí. Artigo 342. A gente aqui é igual novela. A gente vai contando tudo, ó pra você ver. E aí vai passando ao longo do episódio. Olha que emoção. Artigo 342 fala pra gente quando é lícito ao réu deduzir novas alegações. Primeira situação, quando é relativa Professor, ao direito. Oi, então quem só falou? comecei a perder aqui. Samuel, Oi, só Samuel, pode comecei a falar, meu perder amigo. aqui quanto à questão aí do novo. É um novo tópico que o senhor está falando aí? Sim, esse é um novo tópico, defesas posteriores. Tá bom, Ah, meu amigo? tá. Valeu, obrigado. Tranquilo. Então, a regra, então, é o quê? Na contestação, é o momento em que eu tenho que falar toda a minha defesa. Se não fizer, acabou. Perdi. Não vou poder me manifestar. Considera que eu aceitei, sim, a questão que foi manifestada pelo autor. Eu sou tão criterioso nesse ponto processual que até os documentos eu impugno um por um para fazer realmente a concentração da defesa. Só que lá no artigo 342 possibilita para a gente o quê? A possibilidade excepcional, é uma exceção, coloquem asterisco, mas é uma exceção, do réu, mesmo depois de já ter feito a contestação, vir no processo de novo e se defender. Primeiro, quando se tratar de questões relativas a direito ou fato superveniente. Não precisa preocupar em anotar, eu coloquei já no chat, pode anotar com tranquilidade. Acontece um fato novo, o autor coloca um documento novo no processo, eu tenho que ter 15 dias para me manifestar. Fato novo, sim. Tranquilo? Outra questão que eu posso manifestar a qualquer momento. Situações em que poderiam ser analisadas pelo juiz de ofício. Matérias de ordem pública. Oh, meu Deus, eu não notei, mas já tinha prescrevido. Eu posso vir depois e falar, prescreveu. Por quê? Porque a qualquer momento o juiz pode analisar. As matérias que o próprio juiz pode se manifestar de ofício, você como réu, caso não tenha lembrado de fazer na contestação um tópico específico, pode posteriormente vir se defender. Tranquilo? E a terceira situação é quando expressamente tiver autorização legal para que isso pudesse ser, para que isso venha a ser possível. A lei tem que falar claramente. É muito excepcional. A regra geral é, se não fizer sua defesa na contestação, não vai fazer depois. Os dois outros incisos, possível. Questão que vem posterior, por óbvio, você vai poder se manifestar, fato superveniente que veio depois, ou matérias que são de ordem pública, aquelas que o juiz de ofício pode se manifestar. Tá bom? Maravilha. Coloca agora um outro tópico aí que eu quero que anotem. O ônus da impugnação específica. Ônus da impugnação específica. O que é o ônus da impugnação específica? O que os senhores acham que é? Me falem aí. O que vocês acham? O quê? O que é ônus da impugnação específica? Vou perguntar. A Maria Fernanda pediu para repetir. Perdão. O que é o ônus da impugnação, específica? O que é isso no que diz respeito à contestação do réu? É falar que o réu vai ter que se manifestar de tudo. É proibido, como regra, defesas genéricas. Ah,
O autor não tem direito, por que não? Tá bom, por que não o quê? Por que não? Genérico. Se eu não for tratar de cada ponto específico, vai se presumir verdadeiro os pontos em que eu não impugnei. Isso está no 341 e lá também fala os casos em que se excepciona essa regra. Coloquei aí no chat para os senhores. Incumbe também ao réu manifestar precisamente sobre as alegações. Se não manifestar, vai ser presumido verdadeiro, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão. Segundo, a petição não estiver acompanhada do instrumento que a lei precisa. Por exemplo, eu não contestei especificamente o cheque, só que o cheque não está juntado no processo. Tranquilo? Terceiro, se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Nessa situação, o que acontece é que não será presumido verdadeiro. A regra é, se não impugnar especificamente tudo que está sendo alegado na petição inicial, não vai poder se manifestar e aquela questão será considerada, presumida verdadeira. Então, a regra é, anotem aí, não pode ter defesa genérica. Tem exceção que eu coloquei aí para os senhores agora. Direito adora exceção. É possível, sim, fazer defesa genérica quando, se for atuação de defensor público, advogado dativo ou curador especial. Defensor público, advogado dativo e também o curador especial, eles têm a possibilidade de fazer defesa genérica. O que é defesa genérica? Ele vira e fala, nego, acabou. Esse defensor público, advogado dativo e também o curador especial, eles têm a possibilidade do parágrafo único 341, artigo 341 do CPC, de fazer uma defesa genérica. Tá bom? No mais, a impugnação específica vigora. Se não manifestar de todos os pontos, de todos os documentos, presume que aquilo é verdadeiro. Detalhe mais específico em relação à forma e requisito, segue muito aquele parâmetro da petição inicial com a ponderação de ter que colocar o número do processo. O réu, ao final da sua contestação, ele vai fazer os seus requerimentos, o que diz respeito a, por exemplo, se quer ou não justiça gratuita, ele vai poder pedir, o que ele quer, que indefira o processo, que negue determinado pedido, ele vai já falar quais provas pretende produzir, se quer que faça prova pericial, ou se não quer, o que ele vai se manifestar, ele tem que fazer tudo na petição inicial, nos seus requerimentos. Pode ser feito aditamento da petição de contestação. O que quer dizer isso? Eu posso ir lá acrescentar uma parte da defesa? A regra é não. A exceção nós já falamos, se a lei permitir, em casos específicos, poderá se aditar. Pergunta também, o juiz pode indeferir a petição de contestação? Sim ou não? Por exemplo, o juiz pode vir e falar, não vou aceitar a sua contestação? Me fale aí no chat, o que vocês acham? Fernanda falou que sim. Que casos? Vou dar alguns exemplos. Fernando também falou que sim. Verônica, sim. Parabéns, é isso mesmo. O juiz pode indeferir, por exemplo, situações. Intempestividade. A Fernanda falou, foi quase uma coisa, meu Deus do céu, foi quase espiritual. Nós falamos, ela colocou lá emocionante. Intempestividade é uma das situações. Tem 15 dias para contestar, nós já vimos, é a regra geral. Ah, mas tem as exceções do 180, 183, 186, 229. Eu estou falando das regras. Se não fizer dentro do prazo, ela é intempestiva, o juiz não vai nem analisar. Outra questão, tiver faltando, por exemplo, representação. Fez a contestação, mas não é advogado, não tem capacidade postulatória, ou não tem procuração, o juiz não vai acolher, faltou um dos requisitos, a própria Rafaela aí, nos falando isso. Maravilha, então. Para fechar esse nosso encontro, somente a questão que envolve a interpretação que eu tenho que ressaltar para os senhores, que a contestação, o juiz vai interpretar como a manifestação do réu sobre aquele caso concreto, tá bom? Maria Fernanda falou aqui, professor, caso você não coloque algum desses detalhes na petição inicial,
pode ser acrescentado depois, ainda no prazo da contestação. Você está falando se o réu, se o autor tiver falado, minha amiga? Hein, Maria Fernanda? Se o autor deixar de falar, sim, existe aditamento da petição inicial. Se o réu não tiver sido citado, pode ser feito e o juiz vai acolher. Se o réu já tiver sido citado, para se aceitar o aditamento, o réu expressamente vai ter que concordar, tá bom? Então, para fechar essa nossa conversa sobre contestação, o que acontece? Para o juiz, tudo aquilo que está sendo manifestado sobre contestação, dentro da contestação, é a verdade, é o pensamento de acordo com o que o réu vê sobre aquele processo. Tranquilo? Agora eu quero que os senhores me deem um retorno. Antes disso, eu vou encerrar a gravação, só vou me despedir aqui, e aí a gente conversa aqui e tem um feedback, tá bom? Meus amigos, então, agradeço a todos que estão aqui ao vivo, agradeço a todos, desejando uma boa tarde ou bom dia, para quem não viu ao vivo, boa noite, também pode ser que você esteja assistindo de noite. Muito obrigado por participar desse nosso encontro, nós vamos nos encontrar em outras oportunidades, fique atento e logo vamos tratar de outros assuntos. Para o 5º período da Prominas, especificamente, meus queridos alunos, na aula do próximo encontro, ainda vamos tratar de respostas do réu, mas abordando a reconvenção e a revelia. Conto com vocês. Com isso, encerro essa gravação. Fiquem todos com Deus.